Hoje, 22 de fevereiro de 2024, e nós vamos partir para o encontro de número 161, certo? Mas antes de entrarmos em outras quaisquer conversas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos conversar com Jesus. Conversando com Jesus, estaremos conversando com Deus. Porque Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Mestre, mais uma vez, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos. De aqui estarmos para aprendermos um pouco mais do teu Evangelho, dos ensinamentos que deixaste, a modo de caminharmos com mais luz, com mais energias positivas, que nos elevem, que nos levem para o alto. Muito obrigado, Mestre. Obrigado por permitir que esses irmãos amigos que nos ajudam, que conosco colaboram, que nos inspiram, que nos amparam, muito obrigado, Jesus, por isso. E também agradecemos a esses irmãos que amorosamente nos ajudam, que amorosamente nos abraçam. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Tivemos um problema no encontro passado, certo? Cuidado para não esbarrar aí no negócio, porque se esbarrar a coisa saiu fora de boa. Tivemos um problema na vez passada, faltou energia elétrica. E estávamos falando da parábola do rico e Lázaro. Então, e também temos uma outra alternativa, porque nós estávamos também estudando mediunidade e não deu para chegarmos ao final do capítulo que trabalhávamos. E então, nós hoje temos algumas alternativas. Por exemplo, paramos a parábola no meio. Podemos iniciá-la ou partir da onde terminamos. Ou, porque quando terminarmos a parábola, entraremos no restante do capítulo da mediunidade que estudávamos. Mas aí fica a solução por conta de vocês. Se iniciamos novamente a parábola e terminaremos, ou começamos ela de onde paramos. O que vocês acham? Minha sugestão seria começar, porque tinham pessoas aqui que não estavam presentes. Ok? Então, então vamos iniciar novamente a parábola. Aí está, terminaremos a parábola e no próximo encontro entraremos no restante da mediunidade e partiremos para o segundo capítulo de mediunidade. Ok? Então, tudo bem, então ficamos desta forma. Parábola do rico e Lázaro. Então vamos iniciar. Vamos ler toda a parábola, certo? Vamos ler continuamente, sem qualquer comentário. Depois então vamos passar a análise. Ok? Então vamos lá. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Muito bem. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Guardam isso. Seio de Abraão e sepultado. E no inferno
ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tem muita gente que vai ficar atormentada nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Guardem esse atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, reparem, guardem isso, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Muito bem, aí então está a parábola como foi dita por Jesus àquela época, há mais de 2000 anos. Importante isso. Há 2000 anos, evidentemente, as pessoas não tinham, os espíritos que ali estavam reencarnados não tinham o conhecimento que temos hoje, não tinham o entendimento que temos hoje, não tinham o progresso que temos hoje, não é? Eles viviam num mundo bem rudimentar. Então, certamente, a análise que eles faziam era bem material, embora Jesus estivesse deixando tudo para o Espírito, conversando com o Espírito, não com o homem. Mas naquela época era difícil eles terem esse discernimento. O discernimento deles era para com o que estava acontecendo. Então Jesus usava os artifícios, empregando as coisas materiais para poder deixar que eles pudessem começar a entender algo relativo ao mundo espiritual, que hoje nós já entendemos. Evidentemente que tem muito mais. O que nós conhecemos ainda é muito pouco, nós sabemos disso, nós temos essa certeza, né? Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, né? Vamos entrar em regeneração, ainda não entramos. Estamos procurando nos regenerar dos males que nos fizemos, né, em existências passadas, mas certamente já podemos ter outros diagnósticos de tudo que Jesus nos deixou. Então vamos passar a nossa análise à luz dos conhecimentos atuais, ok? Então vamos nós. O primeiro versículo: Ora, viu um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente, completamente materialista. Como ainda tem muitos hoje vivendo da materialidade, não é? E se incomodam por demais com a materialidade, a ponto de esquecerem os fatores espíritas, a ponto de esquecerem que são espíritas e trazerem para interpretações completamente equivocadas. A gente está vendo isso perfeitamente no mundo todo, inclusive principalmente no âmbito político, completamente equivocados, né?
completamente equivocados. E o pior de tudo não é isso. Esse, por exemplo, que vivia desta forma, ele atrai para ele espíritos nas mesmas condições, que vão fomentar ainda mais os mesmos princípios. E muitas vezes esquecidos dos princípios espirituais. Embora muitas vezes possa até frequentar uma religião naquela época, ir à sinagoga, ou o que fosse, mas aquilo não lhe batia profundamente. E não lhe batia profundamente por quê? Porque havia uma impregnação magnética dos espíritos com os mesmos teores que estavam em sua mente. Então, mas foram os fariseus que condenaram Jesus. Pois é. Foram os fariseus. Não foram os romanos. Não, Os fariseus. E Jesus foi levado até Pilatos. Pilatos, numa conversa com ele, disse: "O que E eles iam para a porta da sinagoga para fazer ostentações. Aí o próprio Pilatos. Iam, mas não assimilavam nada. O próprio Pilatos fala: "O que esse homem fez para ser condenado? Lavou as mãos e deixou o povo escolher." Então vamos ver aqui, vamos fazer uma simples análise. Mostra-nos claramente a cegueira das almas, que certamente desconhecem por que estão reencarnadas e o que vieram realizar na crosta terráquea. É justamente o que acontece. E a gente tem visto isso no mundo de hoje, de forma bastante acentuada, né? Inclusive, a gente observa as distorções que acontecem. Você fala A, mas aquele que está impregnado de uma determinada maneira desta condição, ele pega esse A e distorce. Isso é Y, é X, é um problema muito sério. Tem que ter muito cuidado, porque você pode falar alguma coisa querendo mostrar, né, uma interpretação semelhante, não igual, porque igual não acontece nada, não tem nenhum fato igual ao outro, começa por aí. E isso é desconhecido de muitos. Não tem nenhum fato igual ao outro. Eu quebrei esse copo. O outro quebra um copo também, mas não quebrou igual você. Quebrou de maneira diferente. Não existe igualdade. Esse é que é o grande detalhe da história. Só semelhança. Existem semelhanças. E você pode usar a semelhança para dar interpretações outras que não aquela que aconteceu daquela mesma forma. O ser que dessa forma se conduz encontra-se escravo da matéria, utilizando-a para satisfazer apenas as vontades inerentes ao ego, sem qualquer sintonia com a memória existencial. Esse é que é um grande detalhe. No momento atual que estamos vivendo, quando os amigos espirituais, quando os grandes líderes das religiões que por aí existem, né, pedem que nós entremos em sintonia com Deus, com pensamentos positivos, é para que você também tenha uma melhor captação da memória existencial, porque você vai atrair bons espíritos e principalmente as inspirações do teu amigo espiritual, que ele vai te ajudar nessas recordações, nessa lembrança. Quando você não tem a mente voltada para o alto, para o evangelho, para coisas boas, você está em sintonia com coisas também com a mesma qualificação. E então você não capta o que está na tua memória existencial. Ela fica apagada, como se tivesse apagada, escurecida. O problema não serve isso. O outro, para quem assim se situa, nada representa em termos de sentimentos nobres. É isso que acontece. E a gente tem visto isso. Você fala alguma coisa, não é? Mas eu vou distorcer completamente o que você está dizendo. Porque não é isso que eu estou querendo. Então eu distorço o que você está falando. Distorça em favor de si próprio. Mas é assim, em favor daquilo que está na sua ideia. Isso. Daquilo que acha que está conduzindo. O que acontece? Tem uma conhecida que ela assistiu o filme, ela não entendeu nada e distorceu tudo. Ela disse que tinha necessidade de todo mundo ser rico para poder ajudar o Mas é assim que acontece. Porque a sintonia é essa.
Quando você entra numa sintonia, preste atenção, quando você entra numa sintonia maligna, é muito difícil de você sair se você não imputar a vontade com resistência, embora você esteja até frequentando a melhor religião do planeta, certo? Porque você está com magnetismo, e esse magnetismo te leva sempre àquela ideia. Você dispensa a ideia religiosa que você está recebendo. O problema é muito sério, mas as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem isso. Não é? Tanto é que você vê dentro da própria doutrina espírita pessoas impregnadas com um caminho realmente deploráveis, com ideias deploráveis, erros todos cometemos. Quem disser que não comete erro, eu vou dizer, você está mentindo, porque todos cometemos, não tem quem não cometa erro. Agora, trabalhar o erro para que ele se imponha, aí que é um grande problema. Aí que é um grande problema. E era o que esse moço também fazia. Assim, permanecendo, perderá a oportunidade dos benefícios programados no planejamento reencarnatório e estará preparando para a futura reencarnação um fato do espírito para uma existência repleta de situações reparadoras. É isso que ele está preparando. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Porque se você não trabalha benignamente, se você está trabalhando destruindo a lei, veja bem, não vim destruir a lei. Quem falou isso foi Jesus. E tem gente hoje em dia querendo destruir a lei, burlando a lei por completo. Vejam como a coisa é séria demais. Observem esse detalhe. Primeiro capítulo do Evangelho: não vim destruir a lei. Porque a lei acontece e existe porque Deus permitiu. Então você tem que seguir a lei. Ah, mas essa lei está errada. Meu amigo, segue a lei. Está aí. Se está aí é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, você tem que seguir. Você pode achar que está errado, mas será que está errado mesmo? Ela está aí para você se educar. Deus permitiu por isso. E Deus permitiu por isso, porque nós estamos reencarnados para a educação que precisamos ter. É um processo educativo a reencarnação. E nós sabemos disso já. Não é novidade para nós. Grande problema. Veja bem o que está acontecendo no mundo atual e o que nós estamos falando. Rico para o espírito que reencarna na terra é aquele que procura o conhecimento e trabalha em favor da evolução espiritual conforme nos orienta o Evangelho. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procura iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Aqui não tem felicidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. E o que nós estamos vendo no mundo atualmente é a distorção da moralidade. A distorção da moralidade. E tem gente torcendo para que ela mais aconteça e querendo que o mal se agrave mais ainda. É impressionante isso. Você vê o mal é descoberto, o mal existe uma série de reportagens a respeito, as buscas são feitas, é mostrado o que aconteceu e as pessoas continuam aplaudindo o mal e querendo que aquilo continue. É impressionante isso. Aí, eu estava falando inclusive para a Valéria ainda há pouco, esqueceram do sermão profético de Jesus, Mateus 24, vê lá. Não ficará pedra sobre pedra. Olha o que aconteceu hoje à noite na Baixada Fluminense e em alguns lugares. Olha o que está acontecendo no mundo. Não ficará pedra sobre pedra. Nações contra nações. Olha o que está acontecendo. Tudo isso porque nós não nos educamos convenientemente para que isso não viesse a acontecer. Porque profecia é um alerta para que você faça diferente e aquilo não venha a acontecer.
Problema sério. Aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Nós sabemos disso, o próprio livro dos Espíritos nos fala dessa necessidade. Trecho do capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, e tem 13, a fé e a caridade. Se todos fizessem isso, o mal se extinguiria na Terra. Perfeitamente. E nós não estaríamos na Terra, estaríamos em outro lugar. Sim. Júpiter, junto com a destino. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Para todos, em algum momento da existência, sempre surgem oportunidades para a reparação dos sentimentos indesejáveis. Cabe estarmos atentos por onde caminharmos, a fim de não deixarmos de usar os momentos regenerativos. Então veja, o mundo está cheio de momentos regenerativos. E principalmente os nossos gestores públicos não estão sabendo aproveitar essa oportunidade. Como nós também não estamos sabendo. Porque se alguma coisa acontece, não é para você dispensar aquilo ou entrar em cima daquilo com ofensas e procurar resolver, não. Preste atenção no comportamento que você precisa ter para se regenerar em torno daquilo que lhe está acontecendo. Aquilo é um instrumento para você se corrigir. Aquilo é um instrumento para você se aperfeiçoar. Aquilo é um instrumento para você procurar ser melhor. Problema sério. Aí está. Então, o nosso querido rico estava perdendo a oportunidade, porque Lázaro estava ali justamente para ele desenvolver sentimentos amoráveis, sentimentos de fraternidade, de afeição, solidariedade, e ele dispensou. Ele ainda comia e deixava migalha, dá para ele não esconde isso, deixa ele passar fome. Eu já vi gente fazendo isso. Falta de amor. Lázaro representa, de certa forma, aqueles que fazem parte da nossa ambientação reencarnatória. Olha a ambientação reencarnatória. E que necessitam de amparo, não apenas material, mas especialmente espiritual. A ambientação reencarnatória que o rico se encontrava era justamente a necessária para o aperfeiçoamento dele. Não era em outro lugar qualquer. Aonde ele nasceu, aonde ele se encontrava, era ali que estavam os instrumentos necessários ao seu aprimoramento. Por isso lhe apareceu Lázaro, para que ele desenvolvesse bons sentimentos. Mas ele não compreendeu. Mas o rico também, né? Oi? Ele também, né? Desenvolveu também essa parte, né? Por exemplo, ele era rico, mas ele poderia muito bem ter outras formas de agir, né? Ah, mas perfeitamente, perfeitamente. Porque também ele fazia parte da ambientação reencarnatória dele, mas ele não soube aproveitar. Isso, perfeitamente. E se você não foi rica, um dia serás. E se você não foi pobre, paupérrima, um dia serás, porque todos nós passamos por todas as fases, porque o aprendizado espiritual requer isso. Todos nós que estamos aqui, um dia fomos pobres, outro dia fomos ricos. Se não formos, um dia seremos. É justamente as oportunidades do aprendizado. E quando você está em uma determinada reencarnação, você é colocado a provas. Você passa por provas. Como é que você vai se comportar diante desse estado? Aí, se você é impaciente, aí vou colocar alguém do teu lado para mexer contigo, para saber se você já está paciente. Paciência. Eu acho que a Condessa Paula, antes de se tornar nobre, de nascer num berço assim mais abastado, né? Ela pediu uma encarnação bem forte, né? Bem necessária. Mas é sempre assim. Sempre assim. Quando o espírito desperta, depois de fazer uma miséria dessa natureza, não é? Ele perde. Porque ele sabe que é a maneira dele ser. Não tem como. Não é?
Todos nós passamos por essas fases. Uns mais revoltados, outros menos, outros conciliadores com o problema que está acontecendo pela necessidade que temos um aprendizado. Não tem como fugir. Porque às vezes, quando o espírito já está amadurecido, ele passa por aquela situação ali sem sofrimento, sem lamúria, né? Ele consegue Perfeitamente. passar. E aí o aprendizado, não é, fica concreto. Interioriza realmente o aprendizado. Né? Porque o importante é isso, não é você simplesmente passar pela situação, mas é interiorizar aquela situação, compreender, entender e agir dentro das necessidades que se fazem precisas. Esse é o problema. É onde nós encontramos maiores dificuldades. Jamais esqueçamos, reencarnação é período para aprendizado e reparação. É um período educacional. E ao desencarnar, a avaliação acontecerá. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem vibrou para o lado contrário, para o lado negativo, para o lado errado, para o lado fora da lei, isso vai ter sérios problemas. Por que você não respeitou a lei? Qual era o teu problema que você não respeitou a lei? Você sabe por que a lei estava acontecendo? Com a permissão de Deus. Porque nada te acontece que Deus não permita. Quando Deus permite, é para a tua educação. Por que você não respeitou a lei? É isso que vai acontecer. Mas sabe quem vai te chamar a atenção? Quem vai te chamar a atenção? Pode responder? Hein? Pode responder? Pode. A consciência. A consciência. É isso. Não é mais ninguém, é a consciência. E você vai atraída para onde? Você vai atraída para o ambiente de acordo com as suas necessidades pelo magnetismo que você está exalando. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O teu magnetismo é o teu transporte. Eu te levo para lá, para o lugar que você tem que ir. Como se fosse um imã, né? Não tem como ser. Você desrespeitou a lei. Você não conduziu no bem. Você utilizou o bem com propósitos salafrários. Não tem jeito. Vai no caminho do bem. Não, mas eu tinha que agir desse jeito porque o outro estava fazendo assim. O problema é do outro, não é teu. O outro é problema dele. O teu problema é problema dele. Não se esqueçam, eu sempre quando falo isso me lembro de Einstein. O que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Porque se você for viver como os outros pensam, você não sai do lugar. Porque aquele pensa do jeito, o outro do outro, você fica ali, ó. Fica neutralizada. Você não tem que viver com o pensamento de ninguém, tem que viver com o teu. E por isso nós temos que melhorarmos para que possamos realmente viver nas condições melhores possíveis. É que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, Mas nem tudo me convém. Não me convém. É isso aí. Então vamos em frente, porque aqui convém ver o versículo 21. Desejava alimentar-se com as migalhas, o mendigo, que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Certamente, espíritos que inadvertidamente agiram como o rico da parábola estão ou estarão passando por situações sofridas, mas reparadoras se bem aproveitadas. Evidentemente. Se errou, então você vai passar por outras situações, mas se passares compreensivelmente, não é? Elas serão bem aproveitadas. O alerta faz-se contundente para que todos venhamos despertar para a necessidade de olharmos o que acontece à nossa volta e não deixarmos de cumprir as ações apropriadas com as situações verificadas. São elas convites que nos testam moralmente, aprovam ou condenam. Isso toca profundamente o momento atual que nós estamos vivendo. Profundamente. Observem
pessoas são arrastadas, às vezes por reportagens, por coisas que acontecem, e principalmente pelo âmbito político que vivemos hoje no planeta. No planeta, não é só no Brasil, não, é no planeta. As pessoas são arrastadas por ideias equivocadas, completamente fora do propósito benigno, cheias de cancros. Mas você, que é o portador da ideia, se mantém exuberante, como se aquilo fosse uma verdade contundente, e arrasta o outro. Arrasta o outro porque ele já está impregnado do teu magnetismo, que é o mesmo e que está circulando por aí. Mas isso é verdade, colega? Não, não é verdade não? Sim, os amigos espirituais nos falam. As falanges inferiores estão com uma atuação bem contundente sobre todos nós. E aquele que não está com o pensamento voltado para Jesus, para cumprir o Evangelho, é arrastado nessa condição magnética. E vai. Ah, mas eu frequento a casa espírita, mas eu vou lá, eu assisto. Não tem importância nenhuma. Você assistir a casa espírita não quer dizer que você seja espírita. Você assistir a religião católica não quer dizer que você seja católico. Porque você tem que vivenciar. Você tem que colocar em prática. E se o outro está fazendo o que não presta, não é para você entrar em acordo com ele. Quando você entra, você emitiu. Questão de reflexão. Me lembrei, se a gente prestar atenção no Pai Nosso. Tá. Não precisa mais nada, né? Isso é bem comum. No Leon Denis, eu trabalhava no dito passe de cura. Parece que agora mudaram o nome. Que passe não cura ninguém. O que cura são outras coisas. Eu trabalhava no passe de cura. Então, tinham lá algumas pessoas que por deficiência daqueles que as pegavam para mandarem o passe de cura na conversação, no diálogo que tinham com essas pessoas, não percebiam o que estava acontecendo, porque a mediunidade não estava funcionando adequadamente, porque cada um tem lá a sua maneira de viver. Muito bem, não preciso dizer mais nada, né? Então vinha, aí a pessoa, muitas das vezes, sentava na minha cadeira, sentava ali, então eu ia no faço. Um amigo espiritual me dizia: não vai adiantar não, é refratário. Ela está aqui, mas o pensamento dela está lá fora. Quando ela sair daqui, chegar na rua, eles vão tornar a acompanhá-la. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Quer dizer, não é que você vai na casa espírita que você pode dizer que é espírita. Você tem que vivenciar. E vivenciar o Evangelho é trabalhar no bem. Vivenciar o Evangelho é pensar no bem. Vivenciar o Evangelho é pensar no outro. E não é participar daquilo que é imprestável, daquilo que cria tumulto, que cria confusões, que cria conflitos. Isso não está no Evangelho. Vou repetir, capítulo 1: não vim destruir a lei. E quem falou foi Jesus. Não é Roberto Quaresma que está falando, nem foi qualquer outro espírito, foi Jesus. Então é bom que a gente pense bastante nisso, cada um de nós. E o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou tentando promover? O que eu estou tentando promover é benigno? Pensa nisso. O outro é a coisa mais importante na minha vida, na tua vida, na vida dela, na vida de todos nós. Não nos cabe julgar provas e expiações alheias, mas temos o dever de providenciar amparo. Aí está o instrumento solicitando o nosso aprimoramento. Eu não vou ficar julgando o rico, mas eu devo providenciar amparo para este. Ele tem tudo, ele está bem, mas ele não está fazendo o melhor com aquilo que tem. Eu já contei a história aqui, né? E a nossa querida, esqueci o nome dela, Marinzec, nos colocou no livro dela, daquele senhor que
iria ter um baque violento em sua existência numa determinada faixa da vida. Iria perder tudo, né? Bela Lúcia Marinha. E de repente, como ele era rico e conseguiu expandir os seus negócios, abriu muitos empregos para pessoas, muitos empreendimentos e muita gente trabalhando com ele, e ajudava todos. Quando chegou naquele momento em que ele teria faixa, digamos, eu vou fazer aquilo, é uma ideia minha, digamos, chegou com 50 anos, agora ele vai perder tudo, vai ter um baque na sua resistência, porque está na sua programação reencarnatória. Mas ele estava trabalhando bem e ajudando a todos. Então, o seu guia espiritual, que não podia fazer, foi em parâmetros mais altos. Conversou com os amigos espirituais, explicou a situação daquele que ele estava como guia, reencarnado, e recebeu a notícia: ele não vai sofrer a derrocada. E nada lhe aconteceu. Ele não teve a derrocada, não perdeu tudo, continuou ajudando todo mundo. Vejam como acontece na nossa programação reencarnatória quando nós agimos da melhor forma, além daquilo que estava previsto. O nosso guia espiritual não tem poderes para mudar a situação, mas os amigos superiores têm. E é isso. Você é rico, mas você não é rico para você gastar tudo para o teu bel prazer, satisfazer o teu ego e as suas ilusões e deixar o outro falar. Pega a tua riqueza e faz alguma coisa com ela. Não só a riqueza do dinheiro, mas a riqueza mental também. Problema sério, não? Vamos em frente. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Mas esse não foi para o seio de Abraão, não, ele foi sepultado. Prestem atenção nessas duas colocações. Vamos aqui. Simples nota. O livro Gênesis, atribuído a Moisés, registra a história da vida de Abraão. Foi patriarca de uma grande descendência. Na antiguidade representava a fé incondicional em Deus. A expressão seio de Abraão significa a luz da imortalidade, a liberdade e a paz do espírito. No mundo da verdade e da justiça. Em resumo, a consciência tranquila. Consciência tranquila. Como é que você consegue a consciência tranquila, Graça? Procurando errar menos, né? Não errar tanto. Procurando fazer o melhor. Não participando do que não presta. Sim. Aí a consciência fica tranquila. E ajudando aquele que está no que não presta a fazer o melhor. Sim. Isso é mais difícil, né? É mais difícil porque às vezes a pessoa não aceita. É mais difícil porque às vezes a pessoa não aceita nossas Sim, mas é mais claro, porque é o que eu falei, ela está impregnada por aquele magnetismo ruim. Então você coloca o bem, mas aquilo ela pode até te ouvir, ela te escuta, ela ouve, mas ela não faz, porque aquele magnetismo já tomou conta. Eu tenho que se família. E aí para expulsar esse magnetismo, o que precisa ter? Muita oração, né? E que mais? O que aquele espírito precisa imputar com muita força? Leon Denis fala sobre isso. Precisa conhecimento. Oi? A vontade. A vontade. E conhecimento, A vontade. né? E no meu caso, eu tenho familiares meus que nem conhecimento quer ter. Não. Tem uma que acha um estudo, eu estou aqui. A minha irmã também acha. Mas isso é assim mesmo. Sempre que você faz, você está estudo, você vai se formar em quê? Pra quê? Porque eu estou melhorando o meu espírito, a minha evolução espiritual. Eu falei pra Eu ele. não gosto dessas coisas, negócio de espiritismo, eu não gosto disso. Assim, Mas isso é assim mesmo, depois vai melhorando.
Um detalhe: tem pessoa que tem conhecimento, mas o conhecimento não introverteu, não interiorizou. Aí é que é o detalhe. Você está na doutrina espírita, eu tenho conhecimento da doutrina espírita, mas e aí? Você interiorizou o que a doutrina espírita passa para você? Tem que interpretar mesmo, tem que refletir. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Paulo de Tarso, aos Gálatas. Veja como Paulo trabalhou. Olha o que Paulo fazia antes. Né? É nem o Paulo Estevão. Mas ele é maravilhoso. Vê o que Paulo fazia antes e o que ele passou a fazer na mesma existência. Observe um detalhe: como aquele magnetismo estava impregnado dele, apesar dele já ter consciência do outro lado, do lado benigno. Tanto é que Jesus fez com que ele despertasse para esse outro lado. Veja, ele já tinha conhecimento, porque senão na mesma reencarnação ele não praticaria. Ele já trazia isso em si, mas faltava um despertamento. E ele se deixou magnetizar pela coisa ruim, embora soubesse já o que é melhor. Que coisa interessante, não é? Tem muita gente vivendo dessa maneira. Tem muita gente vivendo assim, completamente equivocada. Quando despertar, ela mesmo dá uma traulitada nela. É o que acontece. O que fez Paulo? Ele foi o José. Veja, ele entrou em Damasco para matar Ananias. Foi quem salvou ele. Ele queria destruir o Ananias. E Ananias Ele foi com a coragem, porque ele viu que perdeu tanto. foi o interventor. Tanto ele perdeu lá com os fariseus, que a família rejeitou, e os cristãos não acreditavam nele. E aí passou, né, a mandar as cartinhas para as comunidades. Sabeis, pois, que são da fé, são filhos de Abraão. Isso aparece. Porque prega a Deus é o que tem. Isso aparece. O Paulo foi o José, né? José do Egito. Também, perfeitamente, foi José do Egito. Sim. Por isso que Ele foi expulso pelos irmãos. Os irmãos botaram ele para lá. E ele acabou indo para lá. Olha a inteligência desse cara, inteligência desse espírito. Sim. E ele foi para lá e praticamente se tornou o mandante lá. E essa inteligência, Isso o mesmo. Espírito levou com ele. Perfeitamente. Interessante. A inteligência desse espírito, veja o que ele já trazia em si: o conhecimento, não é? As virtudes, né? De fazer a coisa acontecer. Tudo isso por quê? De onde ele explica a vontade. Né? E ele já devia ter um psiquismo preparado, porque ele conseguia interpretar os sonhos. Sim. Todo aquele que desenvolver satisfatoriamente sua programação reencarnatória, ao morrer, espíritos bondosos darão amparo, isto é, resignadamente cumprir a pauta organizada pelo fato do espírito, embora alguns equívocos aconteçam. Isto daqui é algo que não tem como fugir. Você cumpriu mal, você agiu mal, você partiu de maneira que não deve. Tenha cuidado, porque quando você passar por outro lado, não pense que é o guia espiritual que está aqui trabalhando conosco que vai te amparar, não. Que pode não ser. Que pode não ser. Você falou da nossa irmã lá, do céu e do inferno, né? Pois é. Ela viu que quem estava lá em melhores condições eram aqueles que eram subordinados a ela. Não, Condessa Paula não. Essa era a Rainha de Ude. Rainha de Ude. Rainha de Ude. A Condessa Paula não. A Condessa Paula não. É um problema sério. Então tem muito. Por que costumam dizer que a fila lá no hospital Esperança está enorme? E olha que o hospital tem 1 quilômetro de extensão. Imagina um hospital com 1 quilômetro de extensão. Mas eu acredito que Eurípides já esteja pensando em botar mais uns 2 quilômetros. É capaz. Sim, porque está cheio de espírito querendo ir para lá. Muitos enfermos
devido, a coisa está séria. A coisa está séria. É só 1/3 da humanidade que vai permanecer. Acompanhe as mensagens que estão chegando da espiritualidade, mensagens sérias. Tem coisas aí completamente imprestáveis na internet, e eu vejo pessoas acompanhando a internet com mensagens que eu vou te contar. Tem nada a ver. Né? Tem nada a ver. Tem gente ainda hoje recebendo mensagem de Emanuel. Problema sério, né? Problema sério, né? Problema sério. Né? Mas acompanhe as mensagens que chegam sérias, mensagens que chegam de Bezerra, enfim. Tem gente também recebendo Bezerra aí, que é um problema sério, as mensagens que estão rodando por aí. Tem que ter cuidado. Veja o que eles estão dizendo. Traga o âmbito da doutrina espírita e observem o que está acontecendo nas casas espíritas. Problema sério. Problema sério. Falta seriedade. Falta compromisso com a doutrina. Compromisso com o Evangelho. Não é o que eu penso, é o que está no Evangelho. É o que está na codificação. O que eu penso é outra coisa. Eu posso pensar em semelhança com a codificação e estar trabalhando com ela, mas eu posso pensar de forma diferente. Aí eu traduzo aquilo de uma maneira completamente equivocada. É um problema e passo para aqueles que estão me ouvindo. Quando não, aquilo que eu sempre já falei, que vocês já estão cansados de ouvir, né? Quando eu era criança, eu escuto hoje da mesma forma, quando eu era criança eu ia para a casa espírita, aí é problemático. Quando eu ia para a casa espírita, quando eu era criança, era nos anos 40, nos anos 50, hoje nós estamos no século XXI, em 2024. Vamos em frente. Quando a parábola diz que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado, podemos traduzir da seguinte forma: os que bem se comportaram na existência conquistaram merecimentos para serem ajudados quando no momento de abandonar o corpo físico. Os que bem se comportaram. Equívocos, erros todos temos. Mas tem uma coisa muito importante, inclusive está no livro, na codificação. Você se esforçou? Você teve esforço? Se esforçou para ser melhor? A gente às vezes tem certos defeitos horríveis, não é? Mas a gente está se esforçando para eliminar aquilo. Isso é válido. Porque quem disser para mim que não deu um chutezinho de uma pedra de vez em quando, eu vou dizer também que está mentindo. Mas chutar uma pedra de vez em quando, depois você se arrepende. Já é alguma coisa, né? Eu fiz, mas não devia ter feito isso. Já é o conhecimento querendo tomar conta, né? Porém, aquele que abusivamente abandonaram os propósitos compromissados na sua reencarnação, na sua programação reencarnatória, e cuidaram dos prazeres da carne, alimentando-se das ilusões da matéria, serão sepultados. Seja, não há como envolvê-los em fluidos salutares. As cargas magnéticas que conduzem os leva a estágios trevosos, podendo atingir o dano da segunda morte, isto é, serão enterrados em planos inferiores ao que se encontravam. Apocalipse 2:11. Aí vão para o fundo do poço. Já imaginou você ter que partir para o mundo? Nós estamos aqui nessa sala. Aí um de nós aqui, de repente, quando chega no plano, não, mas eu estava lá, eu assisti aquelas aulas do Quaresma, eu assisti o Quaresma falando sobre o Evangelho, por que eu... pois é. Mas lembra, como é que você fazia? O que você dava? Como é que você caminhava? Agora, meu irmão, você vai perder teu pé de espírito. Vai ser enterrado teu pé de espírito. Vamos lá com o restringimento. Entra aí. Esse pé de espírito, agora você vai para aquele outro mundo.
Lá você vai construir o perispírito de acordo com os fluidos inerentes àquele mundo. Mas aquele mundo qual é? Aquele mundo que está lá no estágio primitivo. Você lembra dos capelinos que falavam lá na terra? É mamute cru. Problema sério. E tem gente já partindo para lá. Tem. O mundo Quiron ou Quiron, como queiram, o mundo que Chico falava que era o mundo chupador. Quem é da antiga sabe, o chupador, o mundo chupador. É um mundo que é, olha, ele é tão maior do que a Terra, porque tem gente indo de outros lugares também para lá. Então vou encontrar parceiros lá. A coisa é séria. Esse é o dano da segunda morte. É você partir para o plano inferior. Para despertar. Não é castigo, muito pelo contrário. É Deus te ajudando no despertamento. Versículo 23. E no inferno, ergueu os olhos, o rico, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O nosso irmão mendigo estava numa situação bem melhor. E clamando disse: Pai Abraão, deixa eu pegar um golinho d'água aqui. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Molhar o dedo na ponta na água e molhar a língua dele é uma figura. É uma figura. Ele queria que realmente o Lázaro pudesse fazer alguma coisa para aliviar o seu sofrimento, de sentido força, até tirá-lo daquela situação. Né? Dizer lá para o outro, não, ele era bonzinho sim, esse rico. Lá você também, então eu vou te mandar para lá. Não é isso, é uma pilha. Vamos ver aqui. Aqui temos uma possível imagem mentalizada após o desencarne por aqueles que, ao longo da existência, se mantiveram em busca dos prazeres da matéria carnais. É uma figura. Você vai se ver lá no estágio desagradável, não estou gostando disso aqui, está muito ruim, o que eu fiz? Você participou da matéria, e muita gente. Eu vi espírita brincando no carnaval. Não, eu não vi, não. Eu não vi, né? Mas eu consegui perceber espírita brincando no carnaval. Eu costumo dizer o seguinte, e é uma realidade: veneno, tanto faz uma garrafa cheia ou uma gota, é veneno. É veneno. E você faz ligação. Não tem como. O pensamento é matéria, o pensamento liga e busca. O pensamento busca o que você desejar. Não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como. Por exemplo, eu acho que eu vou furtar aquele negócio ali. Quando você já buscou amigos, você já buscou na espiritualidade alguém que pegou o teu. Opa, está vendo aquele? Vamos ajudá-lo. Aí eles vão te ajudar. Mas eu não percebi nada. Você não percebeu, mas eles estão te ajudando. Não precisa você perceber. Eles te ajudam, eles fomentam. E com um detalhe mais específico, no momento da emancipação do sono. Aí é que a coisa funciona mais agressivamente. Aí é que a coisa funciona mais agressivamente. Você está falando sobre espírita brincar carnaval. Aí me veio aqui os falsos profetas. Que existem casas evangélicas que promoveram carnaval gospel. Carnaval gospel, eu vou gostar disso. Então, eu, assim, na minha humilde... Tem escola de samba evangélica? Tem, sabe? Simplesmente uma questão de querer burlar
Veja bem, Né? Veja Não bem. existe isso. veja bem. E aí, eles arranjam trabalhadores espirituais. Porque é por essa via que eles vão imprimindo naqueles a vontade específica do carnaval. Exatamente. É o meio. E não É o estão- meio Não de estão fazer. Amanhã eles já não vão mais para aquele bloco, para aquela outra mesmo, da farra, do carnaval. A coisa é muito sutil. Então você é arrastado por um meio, né? É ludibriando. É uma ludibriação. Uma ludibriação. Mas os amiguinhos estão lá. Opa, é aqui que a gente vai ficar. Entra. Ai, que lindo, meu Deus do Oi? céu. Que desejas? Entrar. Oi? Curtir. Ele quer entrar, quer ver todo mundo, quer ganhar um abraço. Bom, vamos aqui, não vamos perder o nosso fio, né? Como estávamos falando, aqui temos uma possível imagem mentalizada após o desencarne por aqueles que, ao longo da existência, se mantiverem em busca dos prazeres da matéria carnais. Por se constatarem em situação de sofrimento, Só tem gente. há um despertar que os leva a imaginar que, se tivessem agido no cumprimento da lei divina, estariam em melhor situação, já que não observam aqueles que maltrataram ou deixaram de acudir onde se encontram. Queridas crianças, eu vou pedir a vocês que se retirem, porque aqui o ambiente não está próprio para vocês, ok? Tá? Vá com Deus, viu? Podia ficar separando. Porque não é um ambiente para elas, né? Eles podiam ficar sentadinhos. Já sentar, quer Prazer, tia. Sou Maria Clara. Então, voltando à nossa direção aqui. Porque se constatarem em situações de sofrimento, ou se constatarem em situações de sofrimento, há um despertar que os leva a imaginar que, se tivessem agido no cumprimento da lei, estariam em melhor situação, já que não observam aqueles que maltrataram ou deixaram de acudir onde se encontram. É isso que passam a pensar aqueles que caem numa situação como caiu a do rico após o desencarne. Em muitos momentos, não é, eles vão passar a refletir, né? Vão cair em si e vão dizer: aquele que eu não dei a raspelinha, a minha migalhinha, deve estar melhor do que eu, porque eu estou numa situação ruim e não estou vendo ele. Cadê ele? Não está aqui comigo. Aí, parece assim, o que vem acima da ideia? As pessoas já conhecem. Então, mas eles ainda estão muito influenciados pela matéria. Não sei se eu estou raciocinando direito. Eles não vão, devido à frequência energética que eles têm, não vai poder continuar vivendo na Terra, porque ela tem outra frequência e já está no processo de regeneração. Eles poderão ser enviados para o planeta de provas e expiações, mas levando esse conhecimento, já avaliando tudo aquilo que ele vivenciou e vai pôr em prática nesse novo planeta que ele irá ajudar. Sim. Talvez esse despertamento, porque justamente ele vai falar: não tem esse despertar. Porque ele já vai levar o conhecimento. Perfeitamente. Ele está contando. Perfeitamente. A Valéria não conseguiu praticar tudo, mas ela já aprendeu, já tem, então ela vai levar esse conhecimento lá para o exílio. Perfeitamente. E vai ser feito, ele vai estar num lugar onde realmente vai encontrar situações, né, que vão promover esse estado nele, esse despertar. Ele vai ver no meio, numa ambientação reencarnatória, onde haverão instrumentos que vão promover que ele desperte. Agora, cabe a ele, a esse espírito, despertar ou não, de acordo com a sua vontade. É por isso que às vezes a gente até tem que entender que fulano não pratica, mas ele está absorvendo alguma coisa. Sim, mas com certeza. Vai ser útil. Com certeza, fica o conhecimento fica, embora ele não vivencie. Ele não vivencie, mas o conhecimento está.
Porque muitas vezes o outro lado, o magnetismo é tão forte que não deixa o vivenciar. E ele não percebe, porque esse magnetismo é mais forte. E esse magnetismo tem ligação com a espiritualidade do mesmo porte. E as pessoas não percebem isso. Elas não percebem isso. E como eu falei, no estado de emancipação é onde elas são mais trabalhadas. E elas também não se recordam quando voltam ao corpo físico. Mas foram trabalhadas. Então a mente está mais impregnada ainda. Porque o que vai ficar impregnado não é o corpo físico, não é o perispírito, é a mente. E a mente é quem trabalha, é o espírito. E as pessoas não percebem isso. Embora o estudo da doutrina espírita explique isso. Aí é preciso conhecer. Aí é que está o grande detalhe. Eu nunca sonho, eu nunca me lembro de nada. Mas deixa estar, e de acordo com o teu pensamento é para onde você vai, quando você entra no estado de emancipação. Lembra o caso daquela senhora que eu contei aqui, que ela ia para uma casa de prostituição, a espiritualidade? Daí clamam aos céus para os ajudarem na caminhada e percebem intimamente que os ditos mendigos resignados podem estar em locais bem melhores. É o que acontece, né? O que aconteceu com a escrava, com os escravos lá da moça, né? E com outros tantos. Por que eu estou nessa fila aqui? Essa fila é o quê? Essa fila é para você receber umas pauladas na moleira, para você não fazer o que você fez para tanta encarnação. O problema é sério. O problema é muito sério. Mas as pessoas pensam, sabe, por estarem encarnadas, muitos pensam, eu sou espírita, quando eu desencarnar, os amigos espirituais daquela casa vão me amparar. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Fosse assim era fácil, né? Fosse assim era fácil. Quem vai te amparar são as tuas próprias ideias, é a tua própria consciência que vai te amparar. O que você fez? Como você pensou? Como você vivenciou? O amigo espiritual não é babá nosso. O nosso guia espiritual não é nosso babá. Ampara esse mocinho. Não é assim, não. Se você tiver que ir para o inferno, como fala a parábola fala inferno, a gente já sabe o que é inferno, né? Vai! O amigo espiritual, a bezerra vai me puxar. Não vai não. Não vai não. Não vai não, porque lá é teu lugar, lá é o que é melhor para você. Então vai para lá. Sofrer aquelas consequências para você despertar. Ele pode até ajudar, assim, amparar, mas ele não pode retirar ele daquela situação. Ele pode amparar pedindo a Deus. Sim, nesse sentido. Que possa ajudá-lo. Que possa ajudá-lo a que ele pense de acordo para se promover e sair daquele lugar. Simplesmente isso. Mas ele não vai lá. Olha, Graça, não faz assim não, sai daí, vamos embora comigo. Não é isso não. Fosse assim era fácil, né? Fosse assim era fácil. Só pegar pelo Quando desencarnar, lembra quando nós passamos desencarnação? Aquela matéria toda, quando nós vimos desencarnação? Como é que acontece? Viram? Viu? O desprendimento, o trabalho da espiritualidade para fazer o desligamento do corpo físico. Aí, os amigos espirituais, o trabalho que eles têm. Isso é carne de Deus, né? Um detalhe. As trevas também sabem fazer isso. As trevas também promovem reencarne. As trevas têm laboratórios melhores do que os laboratórios que temos aqui no terra, aqui na Terra. E muito bons laboratórios, com equipamentos sensacionais. A coisa é muito séria. Eu acho que é nos domínios da mediunidade, se não me engano, eles falam do psicoscópio. Psicoscópio que traz a leitura da espírito. Jamais esqueçamos que na consciência de cada filho, Deus inseriu suas leis, e elas sempre eclodem
quando o espírito passa a refletir sobre os problemas pelos quais atravessa e intimamente solicita ajuda. Não tem como. Em cada um de nós, as leis de Deus estão inseridas. E elas sempre vão despertar num determinado momento. Por isso surgem os arrependimentos. Puxa, eu não devia ter feito isso. É a lei de Deus funcionando. Mas elas só funcionam quando você dá chance. Quando você procura ser melhor. Quando você procura desperta o perdão também. Perfeito, tudo. Perdão, a gentileza, a afeição, a fraternidade. É tudo. Sentir aquela necessidade de perdoar, né? É no despertar das boas qualidades que ela desperta, sejam elas quais forem. E as boas qualidades, todas elas têm ligação com o amor. Sim. Que é a maior, e que nós ainda não sabemos o que é realmente amor. Nós falamos de amor, mas o que é realmente amor? Você não se conhece? Sabia que você não se conhece? A gente não se conhece. Como você é? Como é o espírito? Ninguém sabe ainda, a gente não. A gente vê como nós ainda estamos distantes de determinados conhecimentos. Como é o espírito? Joana fala que nós só nos conhecemos nós mesmos só na ponta do iceberg. Lá nos porões tem muita coisa escondida aqui lá fora. E a ponta do iceberg é o menor pedaço. Isso. O maior pedaço está lá para dentro. Jung também fala isso, ela aprendeu isso com Jung. Porque ela fez aulas com Jung da espiritualidade. Eu tenho tido há vários dias, eu durmo, eu tenho a sensação de que tem alguma coisa caindo em cima de mim. Cuidado para não cair no buraco. Mas eu acordo bem, né? Às vezes até, graças a Deus, quando eu acordo, eu passo aquela sensação. Tem alguém tentando jogar no abismo. Agora, essa noite foi muito tranquila. Eu tive eu sei que eu passei, mas não foi aquilo turbulento, eu acordei bem, sabe? Aí eu pensei, será que eu estava trabalhando em alguma parte muito pesada na espiritualidade? Eu devia estar, né? Para não ter aquela sensação. Pode ser. Então, deixa eu te dizer uma coisa, que quem me ensinou isso foi Emmanuel. Você conhece Emmanuel? Não. Conheço algumas obras dele. Eu conheço Emmanuel pelos livros também. Emmanuel diz, quando você acordar, não fique preocupado e nem ligado em descobrir o que você sonhou, por onde você passou. Cuide do agora. Sim. Então, cuide do que você precisa fazer agora, na tua atividade da encarnação que você está atravessando. Não fique preocupado em querer, mas como é que foi esse sonho? O que é que eu sonhei? Não se preocupe com isso. Eu não fico, não. Eu logo Porque você tem que se preocupar com o agora. E tem uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte: agora, vírgula, não depois. Eu faço as orações logo que eu me levanto, aí logo se desfaz sai fora. É isso. A ajuda sempre acontece em casos onde o egoísmo vigorou, obviamente, não será transportar o espírito para momentos de paz. Certamente será doar-lhe momentos para a reparação do mal. Então é isso. Você fez o que não prestava, não é que alguém vai tirar aquilo de você e vai botar você no lugar, não. Mas vai te conceder situações para que você se regenere daquilo que você fez que não prestava. Por isso, muitos vão para um plano inferior, para despertar. E já levam conhecimento. Então é mais fácil despertar no plano inferior. Agora, tem muitos que reencarnaram aqui para o último teste, como nos fala Bezerra, eu inclusive dei a mensagem a vocês, não é? E parece que eles não despertaram, não. Eles aprenderam, mas pior ainda, voltaram para cá, estão fazendo misérias aí. Os que não querem estudar, né? Deve ser muito pior. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quer dizer, o rico estava atormentado, ele se sentia atormentado, né?
E Lázaro estava numa situação melhor, porque ele resignadamente cumpriu aquela existência de mendigo. Ele não se revoltou, com certeza, não é? Não ficou falando que não devia, reclamando, simplesmente cumpriu resignadamente aquela reencarnação, porque ele precisava daquela situação. Esse trecho deixa bem claro o que observamos no início da análise. No Evangelho segundo o Espiritismo, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento humano. Eu vejo, sabe, nessa página do Evangelho, alguma coisa tão profunda, tão boa, que eu acho que todos os espíritas deveriam se mirar nesse propósito, o aperfeiçoamento humano. E procurarmos deixar certas picuinhas, certas conversas, certas coisas que a gente passa e se impregna com aquilo, é vendo na televisão, é o comentário do jornalista, é no jornal, e vendo, sabe? Porque tem um detalhe muito importante. Você, eu vou usar por exemplo você, Valéria. Quer que eu use a Ingrid? Não tem problema. Você, por exemplo, você pode ver uma novela na televisão. Você está vendo a novela na televisão? Escuta, e você entra em sintonia. Você entra em sintonia com aquele ator que está querendo mal do outro. Espera, vai, e você está vendo todo aquele drama. E você está na sintonia. Espera. E emocionalmente entrando naquelas situações. Ok? Eu vou falar de mim agora. Eu quero até dar um depoimento. Mas que coisa, ela não deixa eu terminar, você está vendo? Você tem que escutar agora. Escute só, não fale. Eu vou ver essa face. Eu fico olhando aquilo para ver o que estão produzindo para os outros. Eu não entro naquele estado emocional. Porque aquilo não presta para mim, aquilo não me interessa. Entende? É diferente. Por isso é que se diz, você não pode estar vendo qualquer coisa, porque depende do teu conhecimento, o que você vai ver, o que você vai assistir, até mesmo os telejornais, as notícias que ali acontecem. Tenha cuidado, porque as interpretações, muitas vezes, também não são da melhor qualidade, não são corretas, porque quem está interpretando, está colocando a ideia dele, o conhecimento dele. Então você tem que olhar aquilo, mas procurar a sintonia realmente. Opa, mas isso assim, passar pela tua reflexão. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque senão você se impregna com aquilo também. Eu acho. Então, É pra gente. ela não deixa, você está vendo? Eu não vou mais utilizar como exemplo. Fala, Valéria. É a gente não se deixar envolver. Eu queria até te exemplificar uma coisa, que quando eu estudei esse papel, eu passei uma situação devido a ter visto um determinado programa. Eu vi um filme que estava escrito assim, comédia. Vou ver porque é engraçado, eu gosto de comédia, né? Acho que é. Muito bem, é só que eu comecei a ver a cena era de crime. O garoto era psicopata, que assassinava 4 pessoas. Estou esperando a comédia. Não, o cara está sonhando e vai ver que nada daquilo é real. Você sabe o que aconteceu? Era real, era um crime mesmo, não tinha nada de comédia. Quando eu terminei de ver aquilo, me deu um enjoo, você nem acredita. Como eu senti um enjoo. Gente! Você captou toda aquela energia. Que coisa Naquele momento. E horrível. você captou? Eu estava esperando a comédia. E não foi. Era um relato de uma pessoa psicopata. Cada vez que você passa aqui, a câmera te registra. É mesmo? É. Então, Por isso que você vê a crise indo lá por trás. toda hora. Olha para a câmera, olha lá, ela está te registrando. Eu tinha esquecido de assinar, eu fiquei botou o livro lá, falei, vou assinar. Sim, vamos lá. Eu tinha esquecido
situação, aquilo me impactou. Meu Deus, eu vendo aquela cena, o garoto cometendo os delitos. Aí eu cadê a comédia? Aquilo me fez mal. Veja como funciona a nossa sintonia. Você está vendo? Sim. Você sentiu imediatamente, não é? Quando essa energia, você absorveu esse magnetismo, essa energia. Outros veem, não sente tanto como tu, mas ela fica impregnada. Ela fica impregnada. Você sentiu, por quê? Porque a tua captação mediúnica foi mais intensa. Mas tem aquele que tem a captação mediúnica mais suave, mais baixa. Ele não percebe, mas ela fica impregnada. E ela poderá fazer o mal, não naquele momento, mas com o passar do tempo. Aí, com o passar do tempo, essa outra pessoa que não sentiu naquele mesmo momento, começa a sentir uma dor, um mal-estar, e não sabe o que foi. Aí diz, foi aquela salsicha que eu comi, não, foi aquele bolinho, aquela postura, não foi. Não foi. Esse é o grande problema. Por isso que a nossa sintonia de captação, ela é muito sensível. Não tem como eliminar. Você vive num globo onde todos estamos, é como se fosse um mar. Mergulhado com a Não tem como. Então você capta, de acordo com a tua sensibilidade, mais ou menos, para aquele momento ou para daqui a pouco. Eu só para encerrar, para não te atrapalhar mais. Antigamente eu Por assisti. que você disse que está me atrapalhando? Não, assim, eu sei que você tem que prosseguir ali no nosso estudo. Só isso. Antigamente eu assisti alguns comentários políticos com crítica. Não, eu hoje não vejo mais assim. Eu olho para entender o que ele está me passando, mas não deixo mais nenhum filho. Porque eu entrar naquela sintonia de criticar, não, isso e aquilo, não, acabou. Isso não existe mais. O que fulano está falando? Caramba, poxa, não deveria ser assim. Então, com olhos de observação, e não mais entrar na sintonia de crítica. Ok, você passou pela tua reflexão. Vamos em frente aqui. Advertência. Cuida de colocar em prática o teu planejamento reencarnatório. Como é que você coloca em prática o teu planejamento reencarnatório? Como é que você faz para colocar em prática? O que mais? O que é preciso? O que é preciso? Oi? O que é preciso para você colocar o teu planejamento reencarnatório em prática? O que é preciso? Leu o Evangelho. Está em sintonia com a lei divina. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Graça, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque aí você permite que o teu guia espiritual, você recebe as intuições dele, as inspirações dele, te avivando o que está na tua memória existencial. E você diz, você muitas vezes pensa que é um pensamento teu mesmo. E eu pensei nisso agora, deixa estar, que você foi alimentada pelo teu amigo espiritual, porque você estava Em sintonia com a lei divina. É isso aí. Vejam a importância da sintonia nas leis divinas, como ela falou, estou usando a palavra dela. Veja a importância, como você cria um anteparo para o mal. O mal chega, mas ele não passa daqui e não te atinge. Por isso, costuma-se dizer que você pode estar no meio da guerra e estar em paz. Quando não, você é atraído para a guerra também. Aí você entra em guerra, aí fica em tormento, como rico. Cuida de colocar em prática o teu planejamento reencarnatório, pois o que encontras ao longo do caminho te mostra o que deves realizar. Aquele que cumpre a memória existencial com resignação sempre será consolado. E seja feita a vontade de Deus. É isso aí. E qual é a vontade de Deus? A gente se mesmo, Que você evolua, que você cresça, que você chegue à felicidade.
Essa é a vontade Ele de não Deus. quer ninguém feliz. Jamais te permitas ser conduzido pela cegueira da materialidade. És espírito e reencarnaste para tratares do teu aprimoramento espiritual e não para te apegares à matéria. Ela que foi cedida para a usares em prol do teu crescimento moral. Ponto final. E o que a gente tem visto? As pessoas cuidando da matéria, né? Eu quero mais. Não, essa terra aí é minha. Eu quero, vou anexar isso no meu território. Metralha todo mundo, mata todo mundo aí. É o que está fazendo. A Rússia está fazendo isso com a Ucrânia, não é? Os dois lá. Essa terra é minha. Já tomou lá um bocado do lugar. A Venezuela queria pegar lá a Guiana. Olha só, mas que absurdo. Vejam o tamanho da ignorância desses espíritos. Olha o tamanho a ignorância deles é maior do que o território em que eles vivem. É um problema muito sério. Ver o apego à materialidade, esquecidos completamente. Mas aquele morreu ontem, será que eu vou morrer também? Vai. Ninguém fica. É só simples prazer da desculpa. Ué, mas eu ouvi dizer na casa espírita que a gente não morre. Você é que pensa, você morre. Você morre. A tua personalidade morre. Você espírito não. Você vai continuar, mas você morre. Eu falo isso, as pessoas falam isso para determinada pessoa. Não, mas não morre. Morre. Como que não morre? Você não viu o enterrar lá? O fulano morreu. Acabou. O João morreu, acabou. Mas não dizem que não morre. Não, mas o João morre. A personalidade morre, não tem jeito. E o espírito amanhã vai ser o Esmeraldo, a Jacira, a Sueli, vai ser qualquer outro. Fugiu. Então vamos seguir aqui. Esse enredo leva-nos a uma colocação de Jesus grafada por Mateus e Lucas. Qual será? Aqui está. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Não tem jeito. Não tem jeito. E está cheio de cego aí na própria casa espírita. Eu lamento dizer isso, mas eu tenho que falar. É bom que me ouçam e que despertem. Não podem pensar o que quiserem de mim, não tem problema. Eu estou com o Evangelho. E eu estou com Jesus aqui. Deixar que são cegos como todos os cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. E não tem jeito. O buraco está ali. A graça é cega, eu sou também. Vou cair no buraco. Não tem como fugir. Não estou enxergando. Mas você não é espírito? Sim, mas eu estou encarnado. Não tem como. Então, eu estou vendo, por enquanto, a matéria. Você só vê a matéria? Não, eu vejo espiritualmente também. Mas para isso é preciso você estar ligado com as leis divinas, com Deus, com o Evangelho. Aí você enxerga o espiritualmente. A cegueira aqui é espiritual. A cegueira ali é espiritual. Deus não está falando para o homem. Jesus não falou para o homem. Jesus falou para o espírito. É a cegueira do espírito, a falta de entendimento, de compreensão, de estudo, de conhecimento. E ali age junto com aquele que tem a mesma cegueira. Vão todos dois para o abismo. Não tem jeito. Imagina quantos estão indo para o abismo, reencarnados na Terra nesse momento. É só olharmos o que estão fazendo por aí. Olha o que estão fazendo por aí. E fomentando cada vez mais o conflito, fomentando cada vez mais o que não presta. Mas o outro não está fazendo bem, eu quero fazer melhor. Mentira, não vai fazer nada. Ele quer fazer materialmente para ele mesmo, porque é o que tem acontecido mais. As pessoas estão trabalhando para a materialidade. É
por isso que é falcatrua, em banco, com dinheiro, com cartão, com tudo, com dinheiro público. Quanto é essa obra? É 1.000. Bota aí 10.000, 9 é meu. O problema é muito sério. Isso vai ficar impune? São cego controles de cego. O que pediu e o que está promovendo também. Vai embora, todos os dois para o buraco. Ambos cairão na cova. Sabe qual é a cova? Qual é a cova? Qual é a cova? Oi? Qual é o abismo? Qual é o abismo? Oi? Oi? Qual é o abismo? É o dano da segunda morte. Parece-me que a humanidade, 2021, século 21, nova era do Espírito, né? Que todos os amigos espirituais já nos disseram isso faz tempo, que a era do Espírito, nós estamos vendo a era do Espírito, o que significa dizer, cuida de ti, Espírito. Parece que não perceberam isso. E continuam cuidando da matéria, continuam cuidando, isso é meu, nada meu. Ninguém corpo é. Vamos em frente, senão a gente não termina. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá para cá. Quer dizer, a parábola diz que ele que está numa situação não pode ir para aquele lugar, porque lá a psicosfera é outra, as condições fluídicas são outras, e o de lá para cá, porque também não dá. Não há similaridade fluídica. Similitude. Sintonia. As barreiras magnéticas dos mundos, sejam eles materiais ou espirituais, somente permitem acesso aos espíritos qualificados com as mesmas condições ou superior. Eu tenho uma condição espiritual superior, então eu posso ir no mundo. Eu não tenho essa condição, eu não consigo ir. Eu posso ir a um mundo mais superior a minhas qualificações, mas acompanhado por amigos espirituais, magnetizados por eles para lá poder entrar, como foi Camille Flammarion, Marte e outros santos. Quem é Urânia sabe disso. Né? Quem é Urânia e Camille Flammarion sabe como é que aconteceu. Ele estava dormindo num banco. A mãe de Chico. A mãe de Chico, né? João de Deus também, mas ela foi levada por amigos espirituais superiores, mas não pode ficar lá. Não tem condição para ficar lá. Vai ver, gostou? Eu queria ficar, não pode, volta. Eis o motivo pelo qual muitos espíritos são exilados, não podendo permanecer no mesmo mundo onde caminharam. Os mundos têm suas programações de evolução. O habitante que não evolui, que permanece com as mesmas sintonias, mantendo as mesmas condições magnéticas ou mais corrompidas, será exilado para o mundo com condições semelhantes. Não tem como. É o que está acontecendo, nós sabemos bem disso. Quando a parábola informa, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, fala do espírito que vive em um determinado mundo, sem qualificações que o permita realizar trabalhos em outros mundos. É isso que está mostrando. Não tem como. Não é? Eu quero ir em Marte trabalhar lá. Não vai não, meu irmão. Vai chegar lá, vai mandar uma nave, vão dizer que lá não tem nada. Não tem acontecido, não? Não tem nada. Lá tem que ver se tem água. Vejam como os cientistas ainda se encontram, né? Mas já avançaram bastante. Porém, espíritos com níveis superiores têm acesso a outros mundos, principalmente para ajudar e colaborar com seus irmãos. Quantos espíritos não precisavam reencarnar na Terra que aqui estão para nos ajudar? Quantos espíritos reencarnaram na Terra para ajudar na codificação da doutrina espírita?
E quantos vieram àquela altura de outros planetas superiores para ajudarem na doutrina espírita? Quantos? Eu falo muito de Luís, porque eu gosto muito das colocações de Luís. Luís veio de Júpiter, da onde veio a nossa irmã ali, que fala que veio de lá. Eu não sei, de repente ela veio mesmo, né? De repente cometeu o que não devia lá, veio para cá, vai exilada. Vai exilada. Quando é dito, nem tampouco os de lá passar para cá, é óbvio que espíritos com grau inferior não podem promover realizações em mundos superiores. Contudo, em alguns casos, a permissão acontece para fins educacionais. Para tanto, são acompanhados por espíritos qualificados para a jornada. É assim que acontece, né? Tudo isso, por isso a gente vê muitos que foram em determinados mundos, inclusive mundos espirituais, né? Como Nosso Lar, coisa parecida, por exemplo, a Heitorina foi em Nosso Lar, levada por Lúcio. Mas quem é Lúcio? Lúcio foi o sinônimo de Caminho Flamaria. Então foi lá para ver como é que era, depois trouxe os monte de desenho, a Heitorina, né? Mas não podia ficar lá, porque não estava preparado naquele momento para ficar lá, em Nosso Lar. Então não fica aí, até porque ela estava encarnada, né? Lá é lugar para desencarnar, ou será que não? Por outro lado, vejam o que acontece, temos Silas, como fala, ação e reação, que ainda estava lá, e poderia estar no mundo melhor, mas não estava porque tinha dívidas, com problemas reencarnatórios, como nos fala o próprio André Luiz no livro, né? E Silas tinha um compromisso a cumprir, e ele tinha que cumprir para poder se elevar. Olha só que situação. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava preocupado com os irmãos dele que ficaram. 5 irmãos, com ele 6, certo? Com ele 6. Um alerta para as civilizações do planeta. Diz a parábola: tenho 5 irmãos, com ele 6. A Terra tem 6 continentes. Todos que não tiverem conquistado méritos suficientes para seguirem reencarnando nesta escola, obviamente reencarnarão em mundos inferiores. Não importa onde esteja reencarnado, o julgamento é único. Não há pior ou melhor lugar. Pode estar no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então, cada irmão é um continente. Que viviam na materialidade também. Não importa que vocês tenham, não, mas aquele está vivendo na Etiópia, lá é muito inferior, ele vai para o inferno mesmo. Não é assim. Não é? Você sabe por que ele reencarnou na Etiópia? Você sabe por que ele reencarnou no Afeganistão? Você sabe? De repente ele está lá para passar já alguma coisa para aqueles que lá necessitavam lá estar mesmo. Ele reencarnou lá para ajudar o outro. Reencarna em todos os mundos, isso acontece. Espíritos superiores àquele mundo reencarnam para ajudar aqueles que lá se encontram, como nós recebemos aqui no nosso país, no nosso Brasil, no nosso... Vocês acreditam que, por exemplo, Eurípides Passanova necessitaria reencarnar como Eurípides Passanova? Depois de viver com Maria e com João, ser educado pelos dois? Como? Depois de ter vivido no meio dos como se chama aquela civilização? Eu sempre me falha o nome. Essênios. No meio dos essênios, onde viveu com Carpachútel, com Bezerra, e aonde Jesus se manifestava materializado como jovem. Leiam A Grande Espera. Leiam A Grande Espera, psicografado por Corina, que foi a que seguiu e que deu andamento das obras de Eurípides. Corina, os nomes me falham,
as minhas sinapses estão travando no meio. Eu sei, mas eu não consigo movimentar a cruz aérea. Corina Novelino. A grande espera. Sensacional. Será lugar de tormento? Sim. Será independente do grau de entendimento do espírito e do seu nível de resignação. Tormento é para dizer que ele está num lugar inferior, num lugar onde ele vai passar por dificuldades, por problemas para despertar. Não é que ele vá, é tormento. Sofrer é opção. Sofrer é opção. Você sofre se você quiser. É problema teu. Você está com dor? Está com dor? Quer sofrer? Começa a chorar. Ah, que dor. Problema teu. Está sofrendo? Sofrer é opção. Joana fala muito sobre isso. A parábola alerta tenha comportamento, a palavra alerta, tenha comportamento contrário ao do rico, a fim de que não venhas a ter as mesmas rogativas, ou mereceres o mesmo lugar. Você está rindo? Problema sério, né? Tá louco, você quer ver? Olha, a Graça está chamando que ela está num tormento incrível. Olha o dedinho na água aí para levar. De jeito nenhum, né, Graça? Olha só, Maria, então, né? Embora a gente tenha o preparo, mas a gente vai ser. O guia espiritual vai avaliar se você tem realmente condições de estar em determinado lugar, porque existe planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é própria para o teu despertar. A nossa ambientação é própria para o nosso despertar. Por isso nós estamos numa determinada ambientação reencarnatória. Temos a família que temos. E a família, normalmente são os melhores instrumentos para o nosso despertar. Por que você está rindo? Por que Caíne está rindo também? Por que está todo mundo rindo? É um despertar. Né, Rosa? A família não é um despertar? A Rosa está séria. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Para os irmãos que estavam aqui, estavam ainda reencarnados, ouçam. Naquela época, eram os Moisés e os profetas, era Jesus que estava falando para eles. Nós, habitantes da terra, no término do período de provas e expiações, para nos livrarmos do lugar de tormento, como diz a parábola, dessa figura, né? Fala o rico. Como fala o rico, é necessário que ouçamos Jesus e façamos das suas recomendações caminhos a serem seguidos. Não tem outra maneira. É a última oportunidade. Nós estamos no período final da transição planetária. Ninguém reencarna mais aqui se não tiver méritos. Ninguém vai reencarnar na regeneração se não tiver méritos. Acabou. Haverá na Terra lugares melhores e lugares inferiores? Haverá. Mas é preciso ter méritos para reencarnar na Etiópia de hoje, digamos assim, considerando o mundo hoje. Será preciso ter mérito para reencarnar no Afeganistão, quando estivermos em reencarnação, usando figuras. Contudo, sem desprezarmos as orientações de Moisés e dos profetas, todas devem ser analisadas, pois todas conduzem ensinamentos valiosos. Não tem como fugir. Já não esquecer que tanto Moisés quanto os profetas foram mensageiros de Jesus. Não tem como. Jesus sempre mandou mensageiros para a terra. Em Atlântida chegou Rama. Rama era o mensageiro de Jesus na Atlântida. Na Atlântida. Eu vivi na Atlântida. Você acredita nisso? Sim. Pois é realidade. Claro. Eu sei porque me fui informado sobre isso. Mas a maior parte de nós, todos nós passamos por lá. E lá tinha um mensageiro de Jesus. Sempre foi assim. Rama estava lá. No estado mais primitivo, tinham lá espíritos que eram enviados por Jesus. Jesus é o responsável pelo planeta, então não tem como dispensar isso. Lembremos, Moisés abriu um caminho, Jesus continuou a obra. Eis a questão. O Espiritismo a concluirá.
a concluirá essa etapa. Não tem como fugir. É a terceira revelação e não tem como fugir disso. Quem quiser duvidar, que duvide. Vejamos o que escreveu entre 520 e 518 a.C. o profeta Zacarias, que viveu em Jerusalém. Eu canso de falar nisso. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Ok? Essa terceira parte é a parte, são os espíritos que realmente se redimiram e vão para a regeneração. Veja, a terceira parte, 1/3, eu acredito que é menos de 1/3. Está aí, Zacarias, está isso. 520 anos antes de Cristo, já era enviado de Jesus. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se aprova o ouro, a regeneração. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Porque naquela altura, em regeneração, todos já estaremos voltados para Jesus. Está aí, Velho Testamento. Estamos terminando. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele pensando nos irmãos: eu estou morto, vai lá ter com meu irmão que ele vai se arrepender. Não é bem assim. Percebendo que a vida continua e certamente arrependido, pede pelos que ficaram no seu grupo, como se fosse possível reconhecer o processo reencarnatório em um estalar de dedos. E não é. Ninguém vai reconhecer como funciona o processo reencarnatório no estalar de dedos. E vou dizer uma coisa para você. Vou fazer um desafio para você. Vá numa casa espírita hoje à noite, onde houver reunião, certo? E pergunta aos diretores e aos seus dirigentes: me fale do processo reencarnatório. Eu quero ver o que eles vão te dizer. Eles não conhecem. Ok? É um desafio isso, né? Eles não conhecem. E tem um detalhe: quando você começa a falar e a dizer a respeito, eles franzem a testa, porque eles querem continuar na zona de conforto. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Eu estou dizendo isso não é porque me disseram, porque eu vi, não, porque eu passei por isso. Coisa séria, né? Ora, o despertar para o amanhã de qualquer alma não se dá em um momento para outro. Faz-se preciso procurar o conhecimento para que aconteça a transformação interior, o cumprimento dos deveres e o entendimento das várias etapas do crescimento espiritual. É que a Guilhermina não lembra, mas em uma reunião que eu estava em uma determinada casa espírita, que a Guilhermina estava lá, ela não vai lembrar disso, porque ela também não deve ter reparado, né? Mas, quando eu terminei a reunião, que eu fui procurar a pessoa para falar com ela, ela já tinha fugido da casa, saiu da casa, porque ela não gosta de me ouvir de jeito nenhum. Ela chegou, era eu que estava fazendo a palestra. Aí quando eu fui procurá-la, quando eu acabei de falar, depois da prece que fizeram lá, eu fui procurar, a pessoa já tinha ido embora, para que eu não fosse falar com ela. Eu fui procurar, ela já não estava mais na casa. O arrependimento realmente só acontece quando o conhecimento desperta. Esse é que é o grande problema. E é interiorizado. Após a morte, se o espírito passou a existência apegado à ilusão da matéria, não há dúvidas de que, ao desencarnar, se sentirá em um lugar de tormento. O lugar de tormento é uma figura, né? Vai se sentir num plano inferior, numa situação difícil, numa situação que vai mexer com ele. Vamos terminar, porque estamos no nosso horário. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
simples análise. Aqueles que não ouvirem as orientações do Evangelho certamente passarão por situações espirituais difíceis. A terra caminha no sermão profético de Jesus. E o Espiritismo afirma: os tempos são chegados a gente. Seja, se duvidam, se não acreditam naquilo que se encontra ao alcance dos olhos materiais, tampouco irão acreditar nas mensagens vindas do plano espiritual, sejam quais forem. Ainda há muitas conclusões equivocadas. Falam Virgem Maria e dizem que Jesus veio à luz por ela. É equivocado, não? Chamam Virgem Maria. Tem até hinos, Virgem Maria. E tem espírita que diz que Jesus. Eu tive uma conferência com alguns e levei cheio de livros embaixo do braço sobre esse tipo de assunto. Agora, vá você em uma casa espírita fazer isso. Não te chamam a segunda vez. Porque não aconteceu comigo. Aí você bota na tela o que tem que ser e não te chamam. Mas não é equivocado você falar Virgem Maria e dizer que Jesus nasceu, que Jesus, ela deu a luz a Jesus. Se ela é virgem, como é que ela deu a luz? Não deu a luz. Se ela é virgem, não deu a luz. Não veio por ela. Ou será que eu estou enganado? Ela não teve ato sexual. Ela é virgem. Aí canto Virgem Maria. E eu tive uma implicação comigo sobre isso em uma casa que trabalhei, de algumas pessoas chegaram a montar uma conferência para que eu falasse a respeito, e eles foram lá cheios de equívocos, e eu botei embaixo do braço. Botei livro de Emmanuel, botei uma opção de livros embaixo do braço, inclusive os 4 evangelhos também, de Gustain, o livro de Áureo, levei tudo. E aí, como fica? Encontraram o corpo de Jesus? Cadê o corpo dele? Estou procurando até hoje. Mas claro, Jesus criava o seu corpo com o plasma de Maria. Maria que fornecia o plasma para Jesus formar seu corpo. Por isso ele dizia que era o filho do homem. Já falamos sobre isso aqui. Bom? Porque os espíritos que trabalharam com Jesus vieram de esferas mais altas. Maria, a gente sabe, veio do sistema Sírios. Era um espírito elevado, assim como Pedro, como José, do sistema Sírios, mas elevado que a terra. E muitos daqueles espíritos que trabalharam com Jesus eram de outras esferas, porque Jesus se conhecia cada um e sabia o que cada um iria fazer, como iria agir. Por hoje é só. No próximo encontro falaremos sobre o término desse capítulo e entraremos já no segundo, que eu já tenho ele feito. E depois vamos entrar em uma parábola, mas como terminarmos essa mediunidade até o segundo capítulo, vamos fazer uma sequência aí, e quando terminarmos essa sequência, vamos falar da parábola, a geração de hoje. Conhecem essa parábola? Pois vamos conhecer a geração de hoje. É uma parábola de Jesus. Pouca gente conhece, não sei disso. A geração de hoje. Essa vem bem a calhar, né? Essa parábola. Muito bem, então vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo assim: Jesus, como é bom estar contigo. Jesus, como é bom falar dos teus ensinamentos. Como é bom falar de ti. Ajuda-nos, Mestre, cada vez mais a termos a percepção aguçada para os teus ensinamentos, a modo de melhor captarmos todos os sentidos
para que os caminhos se iluminem mais e possamos colocar os nossos passos mais acertadamente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus os ilumine. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.